Estudante, seja bem-vindo a essa nossa nova aula e vamos conversar sobre o ciclo do treinamento, que é um assunto de extrema importância para você que deseja melhorar a sua atuação profissional e pessoal. Vamos lá? No ciclo de treinamento, nós temos as fases do treinamento, que indicam como você pode evoluir em treinamentos para melhorar suas habilidades e atitudes e seus conhecimentos. É um meio para a promoção do conhecimento e não o seu fim. Ou seja, você irá utilizar essas fases para melhorar o conhecimento, mas não significa que acaba aí. Você é um processo contínuo de atualizações e atividades. Não é linear. O que isso significa? Não é uma coisa que você vai estudar ou aprender em linha reta. Você terá uma informação aqui, vai buscar outra informação em outro lugar, vai ver um vídeo, ouvir um áudio, e sempre você terá algum ponto diferente para buscar o seu conhecimento nesse ciclo de treinamento. E atuará com processos mais dinâmicos, interligando assuntos pessoais e profissionais. Isso é muito importante, pois a vida pessoal e a vida profissional caminham juntas. Tudo bem, você quando chega em casa desestressa, não fica pensando no que fez, mas alguma coisa você acaba levando para casa e ao contrário também, quando você chega a um trabalho, não é só o trabalho, alguma coisa que você aprendeu em casa, que você viu diferente, você pode até aplicar no seu trabalho, depende de cada caso. Tá? Vamos ver essa questão das fases do ciclo de treinamento. Então, nós temos como primeira fase a análise de todas as necessidades importantes para o treinamento. Quando você vai aplicar um treinamento para melhorar o conhecimento, habilidades e atitudes de pessoas, você precisa analisar quais são as necessidades que você precisa trabalhar. Cada pessoa daquele grupo de treinamento precisa melhorar algo. Uma pessoa precisa melhorar seu conhecimento numa função, outra precisa melhorar uma habilidade para executar uma função e outra precisa melhorar sua atitude junto ao grupo. Ou precisa melhorar os três. Isso acontece. Então você precisa analisar isso profundamente e de acordo com o que você pretende ensinar. Na segunda fase, envolverá o planejamento do treinamento. O que é esse planejamento? É identificar as necessidades, como você vai ministrar os conteúdos adequados, como você pretende demonstrar para as pessoas que esses conteúdos, essas mensagens, informações, esse conhecimento é importante. De que maneira você quer que isso aconteça? Então, vou iniciar assim, vou passar para uma outra etapa, depois eu vou fazer uma dinâmica de grupo. Você decide, mas dentro de critérios que sejam razoáveis e critérios que sejam lógicos. Não é simplesmente, hoje eu vou fazer isso porque eu acordei hoje e achei que era importante. Não. Você tem que ter um planejamento. Planejar é antecipar cenários, imaginar como as pessoas irão reagir e, de acordo com as reações que irão acontecer, adaptar ou não o conteúdo para que atenda àquela real necessidade. Pois devemos lembrar que nem todos aprendem da mesma maneira. Na terceira fase, representa o momento de executar o treinamento e ministrar os cursos. Então, você agora vai colocar em prática o seu planejamento. Como você pensou que seria, como você imaginou que as pessoas iriam reagir. De repente você aplicou de um jeito, a pessoa reagiu de outra forma que você não esperava. Você tem que então abordar o assunto de outra maneira para que aquela pessoa possa compreender melhor. É uma questão sempre de adaptação no momento da aplicação dessa terceira fase. A quarta fase trará os resultados do treinamento, ou seja, quando você termina o seu treinamento, acabou, não é simplesmente fechar a pastinha, fechar o material de aula e pronto, acabou, muito obrigado e tchau. Você precisa analisar o que aconteceu. Foi bem feito? Foi bem aplicado? Trouxe resultados? As pessoas realmente conseguiram compreender bem o que você quis passar no treinamento? Pois, com base nessas respostas, você pode melhorar esse treinamento para uma próxima vez. E não aplicar o mesmo. Se o mesmo apresentou algum problema, ele tem que ser corrigido. Senão o problema vai persistir e você não vai ter 100% de aproveitamento. Aí nós temos
nessa questão da avaliação, a avaliação das necessidades de treinamento, o levantamento e o diagnóstico, que são itens importantes, estão também ligados àquelas fases que eu comentei, as 4 fases. O levantamento em treinamento é um elemento que buscará os dados mais importantes para a realização das atividades desejadas. É importante que você, por exemplo, se for possível, possa conversar antes com o grupo que quer o treinamento. Conversar e descobrir o que eles pretendem com esse treinamento, qual o objetivo deles, qual a meta, onde eles pretendem onde eles pretendem chegar para alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. Então, neste sentido, é que o levantamento vai ser essencial para que você possa realmente aplicar o treinamento. O diagnóstico permitirá obter as informações mais precisas e levantar o que é necessário ser aprimorado na questão do conhecimento, habilidades e atitudes. Então, levantamento e diagnóstico. Levantar, trazer, buscar as informações de necessidades. Diagnóstico, avaliar mais profundamente, diagnosticar a causa do problema daquelas pessoas. Então, eu comentei que você poderia fazer uma conversa mais direta, mas se não for possível, você pode pedir para a pessoa se inscrever no treinamento e preencher um questionário. O que vai ter nesse questionário? O que você achar necessário. Descreva como você é profissionalmente, descreva como você é pessoalmente, descreva a sua função na empresa. O que você acha que poderia melhorar nessa função? Como é o seu relacionamento com a equipe, com os seus superiores? Como você se vê daqui a 5 anos na empresa? São questões que, por mais simples que pareçam, revelam muito dos desejos e necessidades do colaborador. E assim, com essas informações, você pode montar, como nós dizemos normalmente nesse mercado, nesse meio, o seu planejamento e o treinamento mais adequado, pois você vai saber o que cada pessoa espera. Então você tem um grupo de 20 pessoas, não serão 20 pessoas pensando da mesma maneira, cada um tem um desejo, tem uma vocação, por assim dizer. Então, uma pessoa, eu quero trabalhar como líder de equipe. A outra pessoa, eu quero ser gestor de área. A outra pessoa, eu quero poder trabalhar com a minha equipe da melhor maneira possível, mas nós temos um problema comunicacional. Eu, por exemplo, não consigo me comunicar bem. Então, olha, 3 pessoas com 3 problemas diferentes. E o que é mais interessante, você pode trabalhar os 3 problemas para os 20 participantes, porque são assuntos de extrema importância. Por mais que outras pessoas não falaram, não disseram ter problemas comunicacionais, qualquer informação nova que eles recebam sobre essa área será importante. Vai ajudar eles a pensarem talvez de outra forma e talvez acharem algum ponto problemático no trabalho que eles realizam ou na transmissão de uma mensagem. É um trabalho em conjunto, você acaba ajudando todo mundo em áreas diferentes, mesmo não sendo aquelas que essas pessoas imaginaram quando começaram o treinamento. É lógico, o treinamento vai ter um tema base, mesmo que o tema seja liderança e criação de equipes, por exemplo. Então você já imagina, vou aprender sobre liderança e como criar equipes eficientes. Mas nesse meio você vai falar de comunicação, vai falar do desenvolvimento interpessoal, vai falar sobre os problemas enfrentados no ambiente de trabalho, da cultura organizacional e assim sucessivamente. E todos os sistemas estarão ligados ao tema principal. É nesse ponto que você deve focar quando for trabalhar esse passo aí de treinamento, essas fases de treinamento, para levar a melhor informação para o seu público. Aí ainda na questão diagnóstico das necessidades de treinamento, nós temos um processo que representa uma estratégia para compreender quais os maiores desafios e quais competências precisam ser trabalhadas com os colaboradores ou educadores. Diagnosticar não é uma tarefa muito fácil. Diferente da análise, que também não é simples, mas ela é mais
precisa, você só analisa e busca ver as informações principais. Diagnosticar o problema, a necessidade de uma pessoa, necessita que você pegue aquele questionário que eu comentei e acrescente algumas perguntas mais diretas. Na sua relação interpessoal com o seu chefe, você classifica como ruim, boa, ótima. Independente da sua resposta, faça um comentário. Por que você acredita nisso? É nesse comentário que você vai diagnosticar por que essa pessoa acha a relação dessa pessoa com o gestor e ela mesma boa, ótima, boa ou ruim. Se for ruim, ela, lógico, não vai escrever nada comprometedor, mas ela dará indicações o que pode estar acontecendo. Você vai ter condições de diagnosticar com um grau maior de precisão. Se você não tiver isso em mãos, não tiver essa informação no nosso exemplo, e a pessoa não comentou que o problema dela com a chefia é ruim, talvez o que você aplique no treinamento não seja válido e a pessoa vai sair insatisfeita, vai, não me ajudou em nada. Esse treinamento aqui só falou da mesma coisa que eu já sei, do que eu aprendi, do que eu vivenciei e não vai mudar nada na minha vida. Então, esse é um ponto importante. E outra coisa, com essa resposta, você pode apresentar para a empresa o seguinte: vamos supor que você teve ali, das 20 pessoas, 30% falaram que o relacionamento com a chefia é ruim. Isso é preocupante. Talvez seja o momento de você oferecer para a empresa, sugerir, no caso, que seja feito um treinamento com os gestores, com as pessoas que estão em cargos de liderança e chefia. Um treinamento onde você vai abordar esse tópico, lógico, não falando quem falou que é ruim. De jeito nenhum. Você vai abordar esse tópico de uma forma, um treinamento para melhorar essas habilidades da chefia, pois a chefia pode não ter um relacionamento ruim porque ela quer, mas por falta de informação. Porque ela tem um jeito de trabalhar que não é bem aquele modelo mais moderno, mais participativo com as pessoas. Então, você vai aplicar um treinamento de liderança aos gestores, por exemplo, para que eles conheçam os vários tipos e que eles podem aplicar com os seus colaboradores, a sua equipe. Dessa forma, o diagnóstico vai estar ajudando a encontrar a causa do problema e como você pode tratar. É como medicina, como você vai buscar ali um especialista médico para diagnosticar uma doença e tratar essa doença. No nosso caso, nós vamos diagnosticar um problema de relacionamento, por exemplo, e atacar esse problema até curar a pessoa, por exemplo. Mas é lógico, isso vai depender muito da pessoa, da vontade dela de melhorar, da pessoa, da vontade dessa pessoa compreender e absorver esse conhecimento, pois ainda existem muitos gestores ou colaboradores mesmo em outros níveis hierárquicos que são resistentes a qualquer tipo de mudança, a qualquer tipo de conhecimento novo. Então temos que trabalhar com cuidado. Um treinamento eficaz é aquele que você consegue transmitir a sua informação, o seu conhecimento e que faça a pessoa refletir. Que ela pensa, puxa, eu tenho trabalhado durante tantos anos de tal forma e eu não havia percebido que não é uma forma tão agradável assim para a minha equipe. Eu preciso pensar uma forma de melhorar, uma maneira de melhorar minha postura, minha atitude, para poder conquistar essas pessoas. Isso é o mais importante, é a reflexão. Porque absorver conhecimento e informação, todo mundo faz isso. A reflexão é que vai transformar isso em ação, que vai mostrar que talvez o caminho esteja errado e que essa pessoa precise melhorar o seu comportamento perante, né, com as pessoas com quem ele atua na vida profissional. Porque na vida pessoal, essa pessoa, o gestor não vai estar atuando com a pessoa em casa, mas na vida profissional sim, e isso pode refletir também na pessoa. A pessoa pode ficar desanimada, cansada, sem motivação, e isso reflete na própria família. Então, é um momento em que devemos pensar com cuidado como realizar o devido diagnóstico para que o nosso treinamento seja eficiente. E agora é com você.
pense e reflita como você pode atuar de forma mais eficaz nesse sentido. Bons estudos!